Fala galera, então agora chegou o momento de nós resolvermos questões sobre prisões, que é o nosso tema da aula de processo penal. Então agora nós já vamos aí para a primeira questão, vou colocar aqui na sua tela para que você possa conferir. Olha só, durante a escuta telefônica devidamente deferida para investigar organização criminosa destinada ao contrabando de armas, policiais obtiveram a informação de que Marcelo receberia naquele dia grande quantidade de armamento, que seria depois repassada a Daniel, chefe de sua facção. Diante dessa informação, os policiais se dirigiram até o local combinado e, após informarem o fato à autoridade policial, que o comunicou ao juízo competente, olha só, eles acompanharam o recebimento do armamento por Marcelo, optando por não prender. Naquele momento, pois aguardavam que ele se encontrasse com o chefe da sua organização para então prendê-los. De posse de armamento, Marcelo se dirigiu ao encontro de Daniel e lhe repassou as armas contrabandeadas, quando então ambos foram ali surpreendidos e presos em flagrante pelos policiais que monitoravam a operação. Encaminhados para a delegacia, os presos entraram em contato com o advogado para esclarecimentos sobre a validade das prisões ocorridas. Com base nos fatos acima narrados, o advogado deverá esclarecer aos seus clientes que a prisão em flagrante é efetuada pelos policiais, e aí ela foi ilegal, como é que se dá essa questão? Gente, olha só, você deve lembrar que pelo artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode determinar o flagrante e os agentes, olha só, devem declarar a prisão em flagrante. Então ali no 301 nós temos o flagrante facultativo e o flagrante obrigatório. O flagrante facultativo para qualquer do povo. O flagrante obrigatório, sim, o flagrante obrigatório para todos aqueles que estão envolvidos na área da segurança. Os policiais viram ali o Marcelo praticando um crime e o que acontece? Deixaram de prender em flagrante. Segundo eles, aqui pela questão, eles queriam obter mais provas, eles queriam retardar aquela situação para que encontrassem, tivessem uma maior eficácia até mesmo na empreitada, na atividade policial. Será que é possível retardar o flagrante? O 301 diz que é obrigatório. O 301 diz que, olha, para acontecer um crime tem que prender. Mas será que eles podem deixar isso para depois? Olha só, a nossa lei hoje, nosso ordenamento jurídico, ele contempla algo que nós falamos lá na aula teórica, que se chama ação controlada. E na ação controlada, ou flagrante retardado, ou flagrante postergado, olha o que diz o artigo 8º da Lei 12.850. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Então, olha só, perceba que pelo artigo 8º, a ação controlada, ela induz o seguinte: eu posso deixar de prender, eu posso deixar de intervir, olha só, gente, desde que mantida sob observação, monitoramento, a questão está falando, para que a medida se concretize no momento mais eficaz para a formação de provas. Olha o objetivo do retardamento: para obter mais provas ou obter mais informações. Eles queriam retardar? Queriam. Eles poderiam ter declarado flagrante? Poderiam. Mas olha só, eles quiseram fazer isso para segurar uma situação aqui muito interessante. Eles queriam obter mais provas, eles queriam que a prova fosse levada até o chefe ali das armas, enfim, dos objetos, o chefe da organização criminosa. Então isso é possível? Sim, isso é possível. Interessante é você compreender que nós temos essa ação controlada, flagrante postergado, previsto em duas leis hoje no Brasil. Nós temos isso na lei de drogas. Na lei de drogas, atualmente, são duas. E na lei da Orcrim. Só que aqui tem uma diferença. E eu vou mostrar para você agora. Olha só. É o seguinte. Quando nós estamos aqui na lei da Orcrim, perceba só. Quando nós estamos na lei da Orcrim, olha só. Aqui o parágrafo 1º diz que o retardamento da intervenção será previamente comunicada ao juiz. Comunicada ao juiz. Comunicada ao juiz. Aí o juiz, se ele quiser, se for o caso, ele estabelece os limites e dá ciência para o MP. Qual é a diferença básica que você não pode esquecer? Se você tiver
Na lei de drogas, que é a outra lei que trata de ação controlada, lá você vai observar que o juiz lá precisa não apenas ser comunicado, mas é necessário que ocorra uma prévia autorização. Então faz aí no teu caderno, se for na lei de drogas, prévia autorização. Se for na lei da ORCRIM, basta uma prévia comunicação. Tudo bem? Entende-se que na lei de drogas é necessário que o juiz esteja mais atento, é necessário que a polícia esteja mais, até mesmo ali, certificada que aquele agente infiltrado, aquele agente policial, aquele agente que está ali retardando a situação, ele não está sendo conivente, então ele precisa de uma autorização do juiz. Lei de drogas, autorização. Lei da ORCRIM, prévia comunicação. Tudo bem? Então agora vamos voltar para a nossa questão. Olha só o que aconteceu aqui, gente. Ele, durante essa empreitada, ele retardou, era organização criminosa, perceba só, eles comunicaram ao juiz competente, está aqui, ó. Então tá tudo certo. Essa prisão é legal? Essa prisão é legal. É um flagrante preparado? Não, gente. Flagrante preparado é aquele que é armado pela polícia. Né? Flagrante preparado é aquele que é armado, é aquele que você torna impossível a prática do crime. Não é o caso. Então, olha só, a outra opção que nós temos é que é um flagrante retardado. Sim, é um flagrante retardado. São as duas opções de prisão legal que nós temos. Não confunde. Flagrante preparado é a hipótese de crime impossível. Né? Tem a súmula 145 do STF. Não é o nosso caso. Nós estamos diante de um flagrante retardado. Portanto, a nossa alternativa correta é a nossa letra C. Letra C está aí na sua tela. Você deve marcar essa questão. Tudo bem? Vamos para mais uma questão. Tá? Vamos para mais uma questão para que a gente possa enfrentar aqui. Olha só, mais uma questãozinha. Após ser instaurado o inquérito policial, né, para apurar a prática de um crime de lesão. Tá? Sugiro que você dê um pause aí na questão para você dar uma lida. Tudo bem? E aí, já que você leu o enunciado da questão, né, você deve ter percebido que nessa situação aí nós estamos diante de uma apuração da prática de um crime de lesão corporal culposa. Culposa. O autor do fato seria Carlos, que tem na sua folha de antecedentes 3 anotações pelo mesmo crime, olha só, pela prática da mesma infração. Tudo bem? Então, olha só, os autos foram encaminhados para o Ministério Público, ele ofereceu denúncia, tudo bem. E diante da reincidência específica ali do condenado, daquela situação, foi requerida a prisão preventiva. O que o juiz fez? O juiz decretou a prisão preventiva e disse que a reincidência era o motivo ali, que a circunstância que faria a prisão. Vamos lá, gente. Vamos olhar, é o seguinte, para você olhar para a prisão preventiva, você tem que ter sempre na mente de você o seguinte, o artigo 312 e o 313. Tá? Lembrando sempre que só tem prisão preventiva quando, olha só, insuficientes as medidas cautelares. Passa por isso. Tudo bem. Chegamos agora para entender a questão relacionada à prisão preventiva. Tem que ter uma situação do 312 e tem que ter uma situação do 313. Tudo bem? Olha só. Você aqui nessa questão que nós estamos avaliando, você vai perceber que não há nenhuma situação do 313. Eu vou mostrar para você. Olha só, 313, vou colocar na tela. Crimes dolosos punidos com penas privativas máximas superiores a 4 anos. Olha para a questão. A questão te dá, ela diz que esse crime tem pena de até 2 anos. Então não está no inciso 1. O Carlos, olha só. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, o Carlos é condenado? É, mas ele é condenado por crime, olha só, a lesão corporal é culposa, então ele não está no inciso 2. Inciso 3, se o crime envolver violência doméstica, envolve violência doméstica? Não. Envolve crime contra a mulher? Não. Contra a criança? Não. Contra adolescente? Não. Contra idoso? Não. Contra enfermo? Não. Contra a pessoa com deficiência? Não. Para garantir outras medidas, nada falou sobre isso, então volta lá, volta para a questão 3. Carlos, gente, não poderia ter prisão preventiva contra ele. Por quê? Porque não há nenhuma situação do 313. O crime que ele está sendo punido aqui, ó, é um crime culposo. É um crime culposo. Aqui tem que ser um crime doloso, com a pena de até 4 anos. Então, nem entra na discussão. Não era condenado anteriormente por crime doloso. Então, cuidado, não confunde reincidência com condenação por crime doloso.
e não envolvia nenhuma das situações do inciso 3. Então, olha só, essa prisão preventiva sequer poderia ser declarada, decretada. Se a prisão preventiva é ilegal, prisão preventiva, gente, olha só, prisão preventiva, ela é prisão preventiva, ilegal, ela é relaxada. Tudo bem? Então, olha só, vamos só lembrar, né? Prisão preventiva, olha só, ilegal, ela é relaxada. E quando é que ela é revogada? Quando ela é legal, mas não é necessária. Aí ela é revogada. Tudo bem? Quando é que acontece liberdade provisória? Quando tem flagrante, mas não existem os requisitos da prisão preventiva, então concedida liberdade provisória. Tudo bem? Geralmente quando uma medida cautelar é suficiente. Tá? Então só para a gente organizar no caderno, prisão ilegal, relaxada. Qualquer prisão ilegal será relaxada. Prisão revogada. A prisão é legal, mas ela se tornou desnecessária. E liberdade provisória. Tem o flagrante, mas não há os requisitos da preventiva, então é concedida a liberdade provisória. E o flagrante foi legal. Flagrante foi legal. Tudo bem? Então vamos lá olhar para a nossa questão, para a gente não ter nenhuma dificuldade aqui. A liberdade provisória dele, não dá mais prisão de liberdade provisória, porque é o seguinte, né? Porque ele já foi aqui, me parece que já foi decretada a preventiva. Então vamos lá. O relaxamento da prisão, tendo em vista que a prisão em que pese ser legal é desnecessária. Não, não dá, né, gente? Ou se você está querendo relaxar, é porque a prisão é ilegal. Então essa questão ela não fecha. A revogação da prisão dele, tendo em vista que, por ser legal, é desnecessária. Gente, a prisão dele não é legal. A prisão preventiva, nesse caso, não tinha fundamento. Então a nossa resposta é a letra D, o relaxamento da prisão dele, pois ela é ilegal. Por que ela é ilegal? Porque não existe nenhuma situação do 313. Tudo certo? Vamos lá. Vamos para a questão 3. Né? Vou dar um pause para você ler e depois a gente retoma aqui o nosso estudo. Tudo bem? Então, olha só, a nossa questão aí, ela envolve, né, gente, o tema prisão temporária. Prisão temporária. E aí nós vamos percebendo, né, que o Jorge foi preso por 10 dias e etc. Gente, olha só, algumas coisas nós precisamos relembrar a respeito da prisão temporária, tá? Então, olha só, ali era o crime, né, da associação criminosa. A associação criminosa, gente, é possível prisão temporária, está lá no artigo 1º, inciso 3, na linha L, prisão temporária para o crime de associação criminosa, tá? Para o crime de associação criminosa, beleza? Aí eu tenho que lembrar para você, tá, que a prisão temporária será decretada pelo juiz, perceba só, em face da representação da autoridade policial ou a requerimento do MP, tá? Então cuidado, não existe prisão temporária de ofício, mas essa prisão é a prisão do delegado, então pode ser uma representação da autoridade policial ou requerimento do MP. E olha o prazo dela, 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema comprovada necessidade. Tudo bem? O juiz ouve o MP e decide. Agora, olha só, terá o prazo de 5 dias, depois que ele é prorrogável, se provar extrema e comprovada necessidade. O que foi que o juiz fez com o Jorge? Decretou logo 10 dias. Ele poderia ter feito isso? Não pode. Ele tem que primeiro decretar 5 dias, verificar se é necessidade e aí depois renovar. Tá? Lembrando que o preso temporário ele permanece obrigatoriamente separado dos detentos. Tá? Ele fica separado dos demais detentos, dos demais presos. E aí, gente, eu quero aqui aproveitar para explicar para você como é que termina, né? Como é que termina a prisão em flagrante, né? A prisão temporária. Né? Olha só, lá na Lei 7.960, nós tivemos uma alteração pelo pacote ali, pela Lei 13.964, pacote anticrime. Tem uma novidade ali na prisão temporária que eu preciso aqui trazer para os senhores, tá? Então, olha só, lá diz o seguinte, que decorrido, né? Olha só, decorrido o prazo contido no mandado de prisão, olha o que deve ser feito pela autoridade decorrido o prazo da prisão. Olha só, aquela que é responsável pela custódia, ela deve, independente, perceba só, presta atenção nisso, isso aqui vai ser muito importante, independente de nova, olha só, ordem da autoridade judicial,
pôr imediatamente o preso em liberdade. Salvo, claro, que se já tiver outra sido comunicada a prorrogação. Então, olha só, perceba que pela Lei 7.960, eu não preciso de maneira alguma, perceba só, eu não preciso pedir ao juiz o relaxamento da prisão, a revogação da temporária. Não, deu prazo, a autoridade judicial deve colocar imediatamente. Se alguém quiser prorrogar, olha, juiz, é o seguinte, está no quarto dia, estou no terceiro dia, eu estou percebendo que aquela prisão ali eu ainda vou continuar, comprovada extrema necessidade de continuar. Então pede para revogar e tem que chegar antes dos 5 dias, porque senão a pessoa estará solta, tudo bem? Então essa é uma das, inclusive, uma das dificuldades da prisão temporária, uma das falências da prisão temporária. Coisa, você pede para pedir. Né? Geralmente eles pedem para pedir. Então, o que acontece? Ou pede para fazer, né, um lawfare, joga na mídia, o cara foi preso, tal, temporária, só ali rapidinho, a pessoa passa por tudo aqui e depois solta. Então, vocês vão ver hoje que a prisão temporária ela é um tanto rara por esse motivo. Geralmente a gente fala, poxa, se tivesse que ter preso, tinha que ser prisão preventiva. Porque a prisão temporária é muito confete, vou lhe dizer. Porque você vai observar o seguinte, que onde cabe temporária, se couber temporária, poderia pedir uma preventiva. Né? Então, olha só. Essa é a grande marco, tá? Então você me diz uma coisa, e se não soltar? E se não soltar? Cuidado, porque se não soltar, olha o que diz agora também, né, a nova lei de abuso de autoridade. Olha só o que ela diz aí, presta atenção. Que nos casos, olha só, nos casos em que caberia ali a prisão temporária ser revogada, ser relaxada, ser liberada a pessoa, aquele que prolonga a execução da pena privativa de liberdade ou da prisão temporária, olha só, o artigo 12, inciso 4, diz que isso é crime de abuso de autoridade, olha só, com pena de 6 meses a 2 anos. Tudo bem? Então, cuidado, é importante você saber isso aqui, porque é uma novidade, tudo bem? Então, você, a par de todas essas informações, você pode chegar perfeitamente ao gabarito. Você pode chegar perfeitamente ao gabarito. E a resposta está na linha A. É muito fácil, olha só. O prazo fixado para a prisão temporária de Jorge é legal. O cara fixou em 10 dias, gente. Não pode, né? Então a letra A é que é a nossa resposta. Vamos só olhar as outras alternativas? A decisão do magistrado determinar que Jorge ficasse separado dos demais é ilegal. Não, é legal. Está lá no artigo 3º. A prisão temporária decretada é ilegal, tendo em vista que a associação não está prevista no rol dos crimes, nem naqueles que é admitido para a prisão dessa espécie. Não, está sim, está lá no artigo 1º, inciso 3, eu acho que é até a linha L, salvo engano. A decretação da prisão foi ilegal, pelo fato de ter sido decretada de ofício, já que não houve requerimento do MP. Não, ela não foi de ofício, ela não foi, ela teve uma representação pela autoridade policial. Tá? E a questão é bem clara, tá? A lei é bem clara. Pode ser tanto por um pedido do juiz, quanto por um pedido, ou um pedido, né, uma representação da autoridade policial, quanto de um requerimento do Ministério Público, tá bom? Então não há fundamento para essa assertiva. Tudo bem? E a questão 4, minha gente, é uma questão mais simples, tá? Porque nós já estudamos, simples porque nós já enfrentamos nessa aula de resolução de questões, nós já vimos uma questão semelhante a essa. Tudo bem? Olha só, José, né, foi preso em flagrante delito pela suposta prática de crime de receptação. Qual é a pena? 1 a 4 anos. Em que pese seja tecnicamente primário, bons antecedentes, né? Olha só, foi identificado, enfim. Olha só, tem 2 anotações pela prática de crimes patrimoniais. Sem que essas, olha só, não tenham resultados definitivos. Ou seja, ele não tem condenação. Nesse caso, de acordo com as previsões expressas do CPP, assinale a alternativa correta. De novo, gente, vamos lá. 313, de novo 313. Crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Qual é o crime aqui do José? Olha só, pena até 4 anos. Então ele não está no inciso 1. Inciso 2. Se tivesse sido condenado por outro crime doloso, ele foi condenado? Não. A questão diz para você, olha só, que ele tem 2 anotações sem que exista resultado definitivo. Ele não está no inciso 2. Inciso 3. Ele está em alguma situação do inciso 3? Não está. Se não tem 313, não tem prisão preventiva. Por quê? Porque tem que ter pelo menos uma situação do 312, tem que ter pelo menos uma situação do 313. Então, olha só, gente. Vamos lá? A linha A. Estão preenchidos requisitos para a decretação da prisão preventiva? Não estão.
Não, não, porque a prisão em curso demonstra existência. Não é essa a questão, tem que ter um 313, tudo bem? Tem que estar primeiro, depois a gente vai para o 312. Linha B, a autoridade policial não pode arbitrar fiança neste caso, ficando tal medida a responsabilização do magistrado. Também aqui está errado, gente. Por quê? Porque o delegado pode conceder fiança, tá? O delegado ele pode perfeitamente conceder fiança, tá? Então, o delegado pode conceder fiança quando a pena ela não for, né, até 4 anos. Nas situações até 4 anos, a fiança pode ser concedida pelo próprio delegado. Se você puder, tiver com o código aí, ou até dá um pause, joga no Google, dá uma olhadinha no artigo 322 do Código de Processo Penal. Lá vai dizer que a autoridade policial somente pode conceder fiança nos casos em que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Então o delegado poderia sim, nesse caso, prestar, né, firmar fiança. Linha C, antes de decidir pela liberdade provisória ou conversão em preventiva, poderá a prisão em flagrante do acusado perdurar por até 10 dias úteis. Não, que é isso? 10 dias úteis? Meu Deus do céu, ainda tem código útil. Gente, processo penal não tem dia útil, tá? Não tem, isso é coisa do processo civil, tá? Ou seja, até o oferecimento da denúncia. Que é isso? Não. A prisão em flagrante, gente, hoje ela vai até o 310. E lá o juiz analisa, que é o momento 310 hoje? Audiência de custódia. Tudo bem? O juiz não poderá converter a prisão em flagrante preventiva, mas pode aplicar as demais medidas cautelares. Olha só, aí está a D, né? Olha só, a D contempla a nossa resposta. Claro, não tem os requisitos da preventiva, mas é perfeitamente possível que sejam firmadas ali medidas cautelares, tudo bem? Que estão previstas a partir do artigo 282, que é o regramento do processo cautelar, e as medidas, o rol, está lá no 319. Lembrando que ainda para fixar as medidas do 319, também deverão ser devidamente fixadas pelo juiz. Por quê, minha gente? Porque nós temos um princípio da jurisdicionalidade. Qual é? Toda medida cautelar deve ser devidamente fundamentada, devidamente motivada, levando em consideração a contemporaneidade, a situação atual. Tudo certo, minha gente? Olha só, resolvemos aí várias questões, fizemos uma revisão de um apanhado, até ligamos aqui resolvendo as questões, lembrei de atualizar sobre o abuso de autoridade. Enfim, esse foi o nosso trabalho aí, que a gente quer, com certeza, espera estar contribuindo com vocês aí para esse sucesso no exame de ordem, tudo bem? Fechamos aí muita coisa interessante. Os nossos contatos, né, eu continuo com vocês aí, vocês podem pesquisar lá no blog, qualquer dificuldade, né, qualquer dúvida, etc, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram também, para tirar eventual dúvida, e a gente vai com certeza avançar nesse teu sucesso, que é o exame de ordem, enfim, uma revisão muito legal e atualização aí em prisões no processo penal. Tudo certo? Fica com Deus, fica ligado aí, grande abraço, um beijo no coração, valeu!